Estamos mais um dia aqui, superamos já o nosso primeiro obstáculo, nossa primeira unidade. Então agora nós vamos dar início à nossa segunda unidade, trazendo novos conhecimentos. Então hoje eu vou estar aqui com vocês, sou a professora Lúcia Santos, vou estar com vocês nesse primeiro momento, trazendo esses novos conteúdos dessa unidade, que é a unidade 2. Então vamos ver quais são os nossos objetos de conhecimentos. Vamos lá? Prática de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilos. E aí o nosso detalhamento da nossa aula é o seguinte: estilo de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística. Então, justamente essa construção do conhecimento dentro das características que regem, a nossa cultura, o nosso mundo, o nosso cotidiano. E aí eu trouxe para vocês algo que vamos dizer, o que é que nós vamos falar hoje? O que é que nós vamos comentar hoje na nossa aula? O que é que nós vamos partilhar? E vocês também vão nos ajudar a professora Lúcia nessa trajetória, porque é algo muito próximo, realmente muito próximo da nossa realidade. Então, trago para vocês a nossa primeira imagem, certo? Olha aí, a nossa primeira imagem que traz nada menos, nada mais do que o nosso boi garantido e o boi caprichoso, certo? E aí, e essa imagem representa algo, traz na memória de vocês algo, lembra alguma coisa que está no cotidiano de vocês? E essa daqui? Conhecem? E outra aí. São imagens lindíssimas, mas que todas têm o quê? Um contexto cultural, certo? Aí nós temos outras imagens também. Algumas vocês vão reconhecer de imediato, outras vocês vão ficar, é isso, é aquilo. Mas durante as nossas aulas, nós vamos o quê? Detalhar para vocês e chegar muito mais próximo, desses conceitos que nós estamos mostrando. E aí, o que essas imagens nos remetem? O que nós vamos falar? O que nós vamos dizer durante a nossa aula, nós vamos explanar para vocês? Justamente, é o folclore, nós vamos falar do nosso folclore. Então, por folclore, entendemos as manifestações da cultura popular, que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo, transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição, esse povo são parte do folclore. Então, o que eu quero falar para vocês nesse momento? É que o folclore, ele é algo que, não foi deixado escrito. Hoje, ele tem livros que falam sobre o folclore, mas ele tem uma característica muito própria. Ele não tem autor. O folclore, ele é anonimato, ele tem um anonimato. Então, ninguém sabe quem começou a cantar a ciranda, a cirandinha. Ninguém sabe quem começou, quem foi o autor do Atirei o Pau no Gato. Fazem parte do nosso folclore. Quem foi que inventou que quebrar o espelho pode, às vezes, trazer azar? Alguns acreditam que sim. Passar debaixo da escada. Quem foi? Mas isso vai sendo passado através da oralidade, do exemplo. Então, isso se torna folclore. Mas, continuando o nosso conceito sobre folclore, vamos ver? As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeira, jogos e etc. O folclore é parte integrante da cultura de um povo e, por isso, é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, tá bom? Sendo imprescindível a realização do esforço para a sua preservação.
Tá ok? Então, o bem imaterial é aquele bem que é trazido pelo conhecimento popular, tá? Não tem uma autoria. Mas como surgiu o folclore? Vamos ver? A palavra folclore foi criada no século XIX e sua origem está associada ao idioma inglês. O termo em português é um aportuguesamento de folklore e do inglês deriva o folk e lore, termo proposto pelo escritor William John Thomas, tá? Em 1846. O termo ficou registrado por meio de uma carta de Thomas, que foi publicado por uma revista chamada Time, tá? Então, o que acontece? A proposta de Thompson, continuando, essa proposta, né, que surgiu nessa revista, quando ele cria justamente o significado, tá? Que vem do idioma, o que? Inglês, que era folk, significa o quê? Povo, não esqueça, folk significa povo. E lore significa conhecimento ou saber. Então, conhecimento do povo ou saber do povo, tá? O antropólogo propôs as duas palavras formando a expressão folclore, cujo significado é saber tradicional de um povo. Olha aí, saber tradicional de um povo. A proposta de Thomas se espalhou de imediato e só se fixou no vocabulário quando surgiu a Sociedade do Folclore em Londres, em 1878. Tá? Então, atualmente, continuando, atualmente os especialistas consideram que o folclore é uma área do conhecimento vinculado à antropologia. Os estudos, né, nesse tema começaram a ser no século XVII e ganharam força na segunda metade do século XIX, quando surgiram associações voltadas para a sua investigação. Tá? Então, aí nós temos dois irmãos que fizeram, né, parte desse momento, que eu trago a imagem para vocês, vamos ver. Os pioneiros, né, nos estudos do folclore foram os irmãos, da Grimley e John. Então, esses dois, o que eles falaram? Eles pegaram esse conhecimento tradicional que William Thomas já havia falado, que o folclore era o conhecimento popular, o saber do povo. Será que na localidade de vocês existe folclore? Será que existe essa questão do conhecimento popular? Claro que sim. Né? Nós temos exemplos, hoje em dia está um pouco já, não existe tanto, mas existiam as benzedeiras. Sabe, o chá. Quantas pessoas, olha, toma um chá de cidreira, toma um chá de hortelã que faz bem para isso. Quem foi que disse que fazia bem? Mas foi comprovado que tem um efeito, certo? As adivinhações também. Como foram feitas? Quem foi que fez essa adivinhação? Mas o folclore também ele vai se adequar à realidade da localidade, tá? Então o folclore ele pode mudar, mas ele não vai perder a sua essência, certo? Aí, continuando. A primeira instituição criada com o objetivo de estudar o folclore foi mencionada a Sociedade do Folclore, que surgiu em Londres em 1878. Os debates realizados por esse grupo levaram a considerar, vamos lá, continuando, os debates realizados por esse grupo levaram-nos a considerar como folclore elemento que pertencia aos seguintes parâmetros. Prestem bem atenção. Primeiro, narrativas tradicionais. O que são as narrativas tradicionais? Contos, mitos e lendas. Costumes tradicionais, festas populares, danças tradicionais e etc. O terceiro, crenças e superstições. O que são isso? Crendices populares, outros elementos como magia, bruxaria. Essa bruxaria, gente, ela está ligada à questão do saber popular. O chá, o que é isso? O banho, tá? Fazer isso vai acontecer isso, tá? Não é aquela coisa maldosa, não, tá? Quando nós estamos falando de bruxaria, por favor. Linguagem popular.
dialetos, jargões populares. Nós temos hoje muitos dialetos que as pessoas já virou folclore na cidade, sabe? Tipo assim, tô lá, vou mesmo. Isso aí já está fazendo parte do nosso folclore e é uma característica nossa, do Amazonas, que chama até o dialeto baré, né? Que muitas coisas que nós falamos é da nossa região, certo? E aí eu trouxe para vocês, né, algumas imagens que representam justamente esse folclore, que é nada mais, nada menos, certo? Do que o nosso querido Garantido, né? Com a professora Lúcia Torcedora. Temos também que respeitar o Caprichoso. Aqui nós temos uma lenda que vocês devem conhecer, que é o Boto. Aqui nós temos outra lenda, certo? Da Vitória Régia. E aí trazemos também o quê? Algo que é característico do Nordeste. Pela a questão do dançar com a sombrinha que foi mostrado, já sabe que é do Nordeste. Outra lenda lá do Nordeste é o Papa Figo, certo? Então, tudo isso, ela vai mudar de região para região folclore, mas ele não vai perder a sua essência. No Brasil, nós tivemos também, nós vimos lá na Europa os estudiosos, mas no Brasil também nós tivemos os estudiosos que falaram sobre o folclore, que se aprofundaram nesse conhecimento popular. Então, aqui no Brasil, os estudos na área do folclore só se popularizaram em meados do século XX, né? E alguns nomes como Luiz Câmara Cascudo, Florestan Fernandes, Amadeu Amaral e Mário de Andrade destacaram-se em 1951, tá? E foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. Então, não esqueçam esse nome. Brasileiro. Quem foi que estudou o folclore, iniciou essa questão do folclore? Tá? Luiz Câmara Cascudo, não esqueçam, tá? O cascudinho na cabeça, né? Florestan Fernandes e Amadeu Amaral e Mário de Andrade. Mário de Andrade vai ser um personagem muito importante, principalmente na Semana de Arte Moderna, que nós vamos ver mais adiante. Então, algumas características que nós podemos destacar do folclore. Anonimato. Lembram que eu falei no início da aula sobre o anonimato? Tá? Então, elemento da cultura popular só era considerado como fato folclórico se fosse anônimos. Atualmente, muitos especialistas questionam esse princípio, mas eu ainda considero que o folclore ele tem que ser anonimato. Ele não tem que ter o autor. Ele vem de uma necessidade da população, de uma crendice, de um fato que acontece. E eles criam algumas teorias para explicar. A lenda do Boto. Se nós formos estudar ou tentar entender por que o Boto, a lenda dele diz que engravida as moças. Porque antigamente, quando as moças, as filhas, né, dos coronéis, do dono de fazenda do Amazonas, engravidavam, ele não queria falar que a filha era uma moça solteira, ele falava que era filha do Boto. O Boto, coitado, não podia se defender, certo? Então, há um porquê dessas lendas acontecerem, certo? E aí, outra característica do folclore, vamos ver? Diz, né, espontaneidade. Além disso, os elementos do folclore devem surgir de maneira espontânea, aquilo que eu acabei de falar para vocês, e são definidores da coesão cultural de um povo. Além disso, ela tem que ter o quê? Aceitação coletiva. Vamos lá? Então, o que é essa aceitação coletiva? Os elementos da cultura popular só integram o folclore de um país se tiverem sido popularizados coletivamente, tá? Então, quando eu falo tamo junto, né, vou mesmo, então isso aí já foi abraçado pela maioria da população. E aí vem o quê? A transmissão oral, também que é uma das características, que diz, os saberes que formam o folclore são oriundos de tempos remotos e transmitidos oralmente de geração para geração. Nós falamos aqui um pouco, né, desse folclore da região norte e nordeste. Falamos da questão do frevo, que eu apresentei uma imagem para vocês,
E dentro da nossa região do Amazonas, nós temos o boi-bumbá, nós temos a lenda do boto cor-de-rosa, nós temos as danças, não é verdade? Da festa junina, no Pará nós temos o carimbó, aqui do Amazonas nós temos o boi-bumbá, que é o nosso folclore. E aí nós vamos falar de uma outra região, tá? Fazendo uma viagem pelo Brasil. Qual seria essa região? Vamos ver? Então nós vamos falar agora, né, dessa região aqui, será que vocês conhecem? Né, da região, então Centro-Oeste, então e região Sul. Opa, desculpa, da região Centro-Oeste ou região Sul. Olha aqui, o Saci-Pererê, certo? Tá? O Negrinho do Pastoreio. Então são essas lendas que acontecem, tá? São imagens do folclore dessas regiões, certo? Que representam essa cultura e o saber popular. Tá? Então, essa aqui é uma lenda, que é a Mãe do Ouro, certo? O pé de garrafa, também, que é outra lenda que vocês podem também estar pesquisando, anotando aí o nome, né? E indo pesquisar também, indo além do que a professora Lúcia está passando aqui. E aí, vamos ver esse folclore brasileiro. Vamos lá? O Brasil, assim como toda nação, possui elementos básicos que deram formulação ao seu folclore. Assim, na cultura brasileira, existem crendices, saberes, mitos, lendas, festas, danças e etc., que fazem parte do que é definido como folclore brasileiro. As raízes do nosso folclore estão fincadas na cultura europeia, sobretudo na portuguesa, na cultura africana e na cultura indígena. Isso aí é certo mesmo, gente. Nós estamos fincados a nossa cultura na cultura indígena, africana e europeia, certo? Aí, falando um pouquinho mais do folclore da região Centro-Oeste, vamos lá? O folclore da região Centro-Oeste é composto por várias influências, por ser uma localização que faz fronteira com todas as outras regiões. Aqui, nós temos exemplo da cavalhada, tá? Que é uma coisa que acontece, vou trazer aqui a imagem para vocês, certo? Tem todo o figurino, tem todo o vestuário, que é a cavalhada, tá? Então, isso acontece. E aí, nós temos o fogaréu. Aqui é algo que era religioso e depois se tornou popular. E tem todo um contexto que acontece. Ele sai, né, durante a noite e acontece essa mistura entre o sagrado e o profano, certo? E aí nós temos essa festa que eu mostrei para vocês, a cavalhada e o fogaréu. Continuando, aquilo que eu falei para vocês da cavalhada e do fogaréu, ok? E aí, vamos seguir. E a música? Nós falamos que o folclore também é feito pela música, certo? E aí, o que nós vamos ter nessa região sobre a música? Vamos ver? Nós temos a música sertaneja, nós temos o funk e nós temos o rock. Mas, professora, não precisa ter, não é anonimato? Sim, é anonimato, mas são características do folclore que foram se adequando a esse estilo de música, tá bom? Então, essas músicas, elas pegam a essência da cultura e se transformam na música. E aí se originou os estilos de funk, rock e música sertaneja. Lembram da influência cultural que nós falamos daqui a pouco, né? Então, vamos ver as músicas do Centro-Oeste. Os principais estilos musicais presentes na região são música sertaneja, moda de viola, funk, rock, rasteado e guarânia, certo? Continuando, no folclore da região Centro-Oeste, algumas danças principais marcam presença como o siriri e o cururu. Isso aí é parte da dança folclórica. E aí eu trouxe para vocês só um exemplo, né, bem infantil aqui para vocês visualizarem essas danças. Vamos ver? Aqui, a questão, se vocês perceberem, até o figurino nos remete a uma dança da nossa região. Só que a dança, os passos, o sentido, a influência é outra, certo? E aqui vocês estão vendo
a dança do siriri. Então, é dançado em pares, né, em casais, e aí a questão da vestimenta é sempre muito alegre, muito florida, né, os figurinos. E aí a lenda da região do Centro-Oeste, como eu trouxe para vocês agora, são Romãozinho, Mãe do Ouro e Pé de Garrafa. Essas aí são algumas lendas. Mas se vocês forem ler sobre essas lendas, vocês vão fazer o contexto com alguma lenda que acontece aqui no Amazonas. Mas, professora, qual é a diferença entre lenda e mito? Existe diferença? Sim. Dentro do meu conceito, tá, eu criei algo para que eu possa separar o que é lenda, o que é mito. Se eu falo Afrodite, a lenda da Afrodite, eu falo aqui no Amazonas, vão dizer, Afrodite é a deusa do amor, certo? Eu vou para o Rio de Janeiro e falo, Afrodite. Afrodite é o quê? Vão dizer, é a deusa do amor. Eu vou para a Inglaterra e falo, Afrodite é o quê? Vão dizer, é a deusa do amor, certo? Então, isso aí é mito. Ela não muda o sentido, ela continua com a essência, ela continua com o mesmo personagem. É chamado de mito. Agora, quando eu falo o boto cor-de-rosa aqui no Amazonas, o boto cor-de-rosa é aquele peixe que engravida a moça nas festas, certo? Eu vou para o Rio de Janeiro, que é dentro do Amazonas, e eu falo o boto cor-de-rosa. Algumas pessoas vão conhecer e as outras não vão saber quem é o boto cor-de-rosa. Eu vou para a Inglaterra e falo, a lenda do boto cor-de-rosa. Quem é o boto cor-de-rosa? Por que é o boto cor-de-rosa? Então, a lenda ela é muito mais regional. O mito é universal. Tá bom? Então, eu sempre uso esse exemplo para distinguir o que é lenda e o que é mito. Tá? E essa culinária do Centro-Oeste, vamos ver? Então, aí nós temos alguma culinária, alguns pratos, né? Arroz com piqui, bolinho de mandioca, a chipa, tá bom? Então, aí, o bolinho de mandioca, que nós conhecemos também aqui, mas lá é diferente o bolinho de mandioca deles, a chipa. Outra coisa que nós conhecemos aqui, a pamonha. Nós comemos a pamonha doce, lá eles gostam da pamonha salgada, né? O empadão goiano. E aí, passamos para a região sul. Vamos ver um pouquinho da região sul? Então, a região sul tem como característica a influência de imigrantes que chegaram durante o século XIX. Com isso, o folclore do local é muito diverso e possui um inegável destaque na formação. Dessas várias migrações, pode-se concluir que grande parte é europeia. Os países em destaque são Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Ucrânia. E trouxe para vocês, né, mais uns exemplos desse folclore dessa região. Vamos ver? Então, aqui, mais uma vez aparece o Saci Pererê. Vocês percebem que o sul e sudeste eles estão muito próximos. Uma festividade que acontece na região sul também, onde várias pessoas viajam para lá para participar. Continuando. E aí nós temos aqui, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, festa da uva, certo? Que faz parte do quê? A questão até do clima que tem lá, que é favorável à plantação de uva. Aqui no Amazonas nós não podemos, alguns conseguem cultivar uva, mas não em grande escala. Mas lá para o sul não, você tem festa, até a festa da uva. E aí, as danças dessa região sul, vamos ver? Temos dança das fitas, dança do violão, balainha, boi de mamão e venerão, tá? E aí, trouxe para vocês um exemplo da dança das fitas também. Vamos ver? Olha aí. Bem, quando eu estava na educação fundamental, tinha isso aí, só que era chamado aqui para o Amazonas de tipiti, que era trança, trança, torna a trançar, porque o tipiti já vai começar para lá, um passo para lá, para ali, um passo para ali. Só que já era uma influência, o quê?
cultural indígena. Lá no sul não, é chamado de dança das fitas, até o próprio vestuário é diferente do nosso. Aquilo que eu falei para vocês, o folclore ele vai se agregando, ele vai tendo influência da localidade, da região, tá? E aí nós temos a lenda da região sul. Quais são as lendas? O Saci Pererê, novamente, o Negrinho do Pastoreio, como eu falei para vocês, tá? Então, esses aí são algumas lendas, né? Lendas, o quê? Através do quê? Do conhecimento popular. E aí a comida típica dessa região, vamos ver? Então, nós temos o churrasco, que é muito característico da região sul, a polenta, a cuca, o arroz de carreteiro, papa de anjo e ambrosia. Então, essas aí são algumas, né, das comidas típicas, claro que tem muito mais. E aí, essa lenda, né, folclórica da região sul. Vamos ver? Então, dentro da região sul, nós vimos que há toda uma integração também, o porquê. Então, a cultura ela vai se agregando, né, aos costumes. E voltando lá para a região norte, nós trouxemos alguns elementos, alguns personagens. Vamos ver? Da região norte. Olha aqui. Alguém conhece algum desses personagens aqui? Certo? Olha o nosso intérprete aí, envolvido com o boto. Ele se transformou no boto, nosso intérprete, tá bom? Então, e agora ele é o boto. Então, temos a cobra grande, não é verdade? A curupira, a iara, ou então a mãe d'água, que representam a nossa região. Então, esses personagens aqui que vocês estão vendo, que fazem parte hoje do nosso folclore, como é que é a lenda deles? A lenda do curupira, a lenda da cobra grande, certo? A lenda da iara, do boto cor-de-rosa. Isso aqui faz parte da nossa região, desculpa. Certo? Então, cada região, ele vai agregando conhecimentos que nós vimos lá, tanto da Europa, certo? Africana ou indígena, certo? A nossa cultura aqui do Amazonas, ela tem uma grande influência, principalmente da colonização portuguesa e dos nossos irmãos africanos e dos nossos irmãos indígenas. A nossa cultura, a nossa culinária, a nossa vestimenta, certo? A nossa alimentação tem muito a ver com isso, a nossa influência. Até mesmo, como vocês viram, a dança da fita lá, nós colocamos aqui como a dança do tipiti. Por quê? O tipiti é o quê? É um trançado indígena, que ele serve para quê? Colocar a goma para torcer e dali se extrai o tucupi, certo? Então, o tipiti trança, adequamos a dança da fita e colocamos para a nossa realidade. Nossa realidade é o tipiti. Então, a dança da fita perdeu a sua essência lá do sul? Não, apenas foi trocado o nome. Mas quem foi que criou a dança da fita? Ninguém sabe, é anonimato. Tem uma característica do quê? Do folclore. Foi aceito coletivamente? Sim, então também tem uma característica do nosso folclore. É um saber popular, certo? É um saber popular que foi passado através da oralidade e através do exemplo, tá? Tem uma manifestação folclórica em Parintins que eu gosto muito, que acontece em dezembro. Alguém sabe dizer qual é? Uma manifestação folclórica em Parintins que acontece em dezembro. Em outras localidades também deve acontecer, que é a Pastorinhas, que tem vários personagens, tem a música, tem o figurino e há etapas que acontecem, que é a pastorinha. Então, a queima das fitas, a queima da palhinha. Então, tudo isso vai passando de quê? De pai para filho através da oralidade. O folclore pode acabar? Pode. Se não for passado para outras pessoas, ele pode finalizar e não ter mais, que é uma pena. Por isso que hoje são registrados nos livros, tá? Mas não tem um autor, certo? Então, meus queridos, nós falamos agora do folclore, de algumas regiões, da comida típica, de dança, de mito, de lendas,
certo? E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Então, na nossa dinâmica local interativa, questão 1, que é do Enem de 2010, fala o seguinte: o folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho. Conhecê-la é, de alguma forma, se apropriar dela, é enriquecer a própria cultura. As manifestações folclóricas, perpetuam a tradição cultural. É uma obra de um povo que cria, recria e perpetua. Sobre essa abordagem, deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira. E aí vocês vão ter as opções, até a letra E, e vocês vão marcar aquela que não caracteriza a dança folclórica. Tá, ok? Nós demos vários exemplos e elas têm as suas características. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. A primeira instituição criada com o objetivo de estudar o folclore foi mencionada na Sociedade de Folclore, tá? Que surgiu em Londres em 1878. Os debates realizados por esse grupo levaram-nos a considerar parâmetros que podiam ou não ser considerado como folclore. Com isso, a alternativa que é plenamente verdadeira em relação aos parâmetros do folclore encontra-se na alternativa. E aí nós temos algumas, de A até a E, e tem alguns conceitos. E tem um que realmente representa o folclore. Ok?